Olá, pessoal. Então, vamos fazer mais uma análise de alguns versículos e parábolas bíblicas. Hoje eu trago, então, uma reflexão a respeito, né, do reino dos céus, né? E nós temos muitos versículos e parábolas que Jesus, então, ele tenta nos dizer simbolicamente o que que representa, né? A gente vê ali o esforço de Jesus. É, e claro que isso já faz parte da cultura judaica, é, transmitir conhecimento, né, a partir de parábolas, histórias criadas para que você reflita. É meio como se você não quer dar de graça aquele conhecimento, quer fazer com que a pessoa se esforce para que ela é, se sinta segura, confiante de que ela construiu o conhecimento e que ela, né, por si só, é, teve aquele entendimento e vai agir a partir do que entendeu, né, mas não foi um conhecimento assim, uma orientação ou algo que é imposto, né? Eu acho que Jesus e os judeus, ao utilizarem as parábolas, demonstra essa humildade, essa generosidade, né? Esse respeito ao outro, no sentido de que você faz com que o outro pense, reflita, você não dá de graça o conhecimento, não dá de graça aquele produto para que a pessoa seja capaz de produzir esse produto, né? É claro que existem outros versículos em que outros assuntos em que há uma necessidade daí sim de ser direto, porque aí há perigo, né? Mas acho que quando esses assuntos são representados por parábolas, ou simbolicamente ou metaforicamente, há de repente uma harmonia, um equilíbrio um pouquinho maior, né? Na construção desse conhecimento, e é um conhecimento que não seria tão perigoso, né, de você não saber, apesar de ser ideal se saber, porque tudo que vem do alto, né, e se Jesus tocou nesse assunto na Terra, porque ele quer que a gente pense sobre isso. Então, nesse sentido, hoje eu trago, então, o conhecimento, né, ou o entendimento que eu tive aí dos meus estudos sobre o reino dos céus. Vou fazer um link leve, né, porque todos os meus links com a psicanálise são ainda no nível iniciante, ainda no nível muito inexperiente, mas eu consigo ver que há uma relação, sim, porque o ser humano ele é composto de uma alma, de um espírito, né? E a gente sabe que a psicanálise ela tem o intuito de adentrar nas profundezas do inconsciente e que é tentar desvendar, né, aspectos da alma humana e que, enfim, Jesus Cristo aí falou muito sobre isso, então dá para a gente relacionar. A primeira questão que eu trago, então, aqui ó, é um entendimento meu num nível bem superficial e num nível sem aprofundamento. Quero deixar bem claro isso, porque eu não fiz estudos teológicos profundos e nem acho que nem o intuito fazer isso, né? É justamente a partir dessa superficialidade produzir essa reflexão e extrair algo bom dela, um conhecimento que a princípio está sendo referenciado na Bíblia. Então, aí, sem estudos de etimologia, de como essas traduções foram feitas do hebraico para o português, nós temos muito na Bíblia a questão do reino de Deus versus o reino dos céus. Por alguns momentos, a leitura parece que está nos trazendo dois ambientes diferentes, né? Então parece que Jesus está nos trazendo duas realidades diferentes, mas às vezes parece que é a mesma coisa, né? Às vezes parece que o reino de Deus e o reino dos céus são a mesma coisa, às vezes parece que não, né? Então esse reino dos céus, como o próprio nome diz, o reino dos céus, né? Céu, então uma dimensão acima, né? Se nós formos analisar o nosso céu azul, é algo a princípio intocável, numa dimensão acima, mas física, uma dimensão acima, mas uma dimensão física que a gente consegue, né, observar e tal. Então, e a gente sabe que esse céu, porque está acima, está ao alto, a gente muito conecta esse espaço divino, né, um espaço além da terra,
um espaço de uma outra dimensão também. Então, o céu, além de ser o céu nosso físico, que a gente consegue observar numa dimensão das alturas, além disso também vai além, né, dentro do metafísico, do subjetivo, que os céus representaria essa dimensão do espaço divino, onde habita, né, habitam os anjos, habita o próprio Deus, as regiões celestiais propriamente dita. Então, esse reino seria uma representação, tá? O reino de Deus também, aqui nós temos a palavra Deus, né? Então, também poderíamos pensar que há um espaço onde Deus habita. Ok, Deus habita nos céus, no espaço do Altíssimo, nas regiões celestiais, numa dimensão topo, ok? Mas a gente sabe também que com Jesus e sua morte e ressurreição, nós passamos a ser o templo do Senhor, o reino de Deus, né? Por isso que há toda uma desconstrução da ideia de templo, e o templo foi destruído, né? Dentro da cultura religiosa judaica, justamente para que essa simbologia de que Deus habitasse um espaço físico, material, fosse reavaliada, tivéssemos uma releitura e começássemos a entender que, na verdade, nós, como seres humanos, somos o reino de Deus. Então, aqui, né, nós, o reino, a palavra, esse sintagma, reino de Deus, ele nos passa uma ideia de uma entidade divina, né, que habita em um espaço, né, que pode ser esse reino dos céus, as regiões celestiais, que é fato, é verdadeiro, e também que habita dentro do espaço homem, né? Então, percebam as sutilezas, né? Reino dos céus, como um espaço factual e um espaço das regiões celestiais, e o reino de Deus, como também esse espaço celestial, mas também como nós, seres humanos, né? Então, a gente pode ter esses dois entendimentos. E percebam que eu estou fazendo uma análise do literal das palavras. Eu não fiz estudos profundos, não fui buscar origem de termos ou traduções, se uma coisa, ao longo da história da análise bíblica, os estudiosos da palavra interpretam uma coisa pela outra, não sei, gente. Eu fiz uma análise minha, assim, ó, bem superficial. Mas eu acho que procede, por isso que estou compartilhando, mas qualquer outro entendimento é válido, qualquer outro entendimento lógico que explique com outros versículos, né? Porque a Bíblia tem um conhecimento infinito, de repente existam outros versículos que expliquem também melhor isso, tá? Mas por enquanto aqui eu faço uma análise bem superficial. Bom, considerando então que esse reino de Deus é o reino, é um espaço em que Deus habita dentro do próprio homem, a gente pode ver duas dimensões, né? A dimensão mais elevada, que seria o mundo espiritual, em que esse reino de Deus também existiria, né? Nós teríamos essa região celestial, nós teríamos aqui uma região celestial, né? Numa dimensão mais elevada, um mundo espiritual, um mundo que não habita um corpo, que a gente sente, a gente pressente, a gente tem esse entendimento, mas a gente não pode provar. E nessa dimensão nós teríamos o reino de Deus que está conectado, né? Então, digamos, o nosso espírito, de repente, habitaria essa dimensão do reino de Deus, e nós, aqui na dimensão material, na Terra, né, nós aqui, a representação de um corpo, né, que é dividido em alma, espírito, essas três dimensões conectadas a esse ser, que é o templo, né, que é o templo do reino de Deus, que o reino de Deus provavelmente habita, ou ele se constitui como substância ou como essência numa outra dimensão que a gente não tem como mensurar, porque aqui já, o corpo aqui tudo tranquilo, a gente consegue, material, a gente consegue fazer análise até por ali, né? Porque a gente não consegue, não tem domínio de todas as coisas materiais, a gente ainda está caminhando nessas análises, já evoluímos muito, né, a ciência, mas a gente também não sabe tudo. Agora, no quesito alma, a gente está começando também a ter um conhecimento mais profundo da alma, e aí vem a psicologia, a psicanálise, todas as ciências que trabalham nessa questão aqui. Agora, o espírito metafísico, propriamente dito, é outra vibe, né? A gente intui, a gente tem marcas, por exemplo, no texto sagrado, que nos aponta essa referência. A gente sente isso, a gente tem uma certa consciência disso, mas a gente não tem como provar, né? A partir daqui, da alma para o espírito, a gente já não tem como provar
algumas pistas, sim, da alma a gente pode ter, porque é uma relação muito forte mais da alma com o corpo, e também com o espírito, as marcas do espírito, né? Mas a gente não tem como mensurar e provar isso, tá? Então, esse esqueminha aqui eu fiz só para mostrar a diferença dessas dimensões, essas duas dimensões, uma dimensão mais elevada e uma dimensão material, e a questão do reino de Deus ser, né, uma dimensão que habita no mundo espiritual, mas mesmo assim é o espaço de Deus, da essência de Deus dentro do ser humano, ok? Não sei se me fiz clara, mas era isso que eu queria dizer. E agora, para fechar essa questão, eu trago uma parábola só de Jesus, em que ele faz essa relação do reino dos céus e a mente humana, na minha opinião, né? Então vamos ver rapidinho. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Meu Deus, aqui tem muita coisa. Essa parábola ela é cheia de revelações a respeito da alma humana. Então, da mente humana e dessa formação dual, né, do joio e do trigo, que habita o nosso meio, o nosso interior, o nosso inconsciente. É muito forte a relação aqui. Me parece que esse entendimento me salta aos olhos, no sentido de que Deus, né, ele manda para a terra, né, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, a boa semente somos nós, né, somos os seres humanos, templos do reino de Deus, que vamos para o campo, a terra, né? Mas dormindo os homens, então no processo de adormecimento, né, que é o nascimento da humanidade, bem como em Adão é retratado, né, que ele adormece e aí Deus da costela tira a Eva e tal. Há um processo de adormecimento, Jesus fala muito do dormir, né, no sentido de morte, como no sentido também de um estado de estagnação. Então, dormindo os homens nesse processo de adormecimento que vai produzir um nascimento, nesse processo vem o seu inimigo e ele vai semear o joio no meio do trigo. Então ele vai semear, existe um inimigo que é um conhecimento dual, que é um conhecimento da mentira que vem de Lúcifer, que vai semear no meio dessa plantação, no meio dessa boa semente aí de trigo que vai das coisas boas e divinas, do sagrado que habita em nós. Ele vai semear junto da composição humana, então tem as coisas boas, mas tem também algo ruim que habita o nosso ser. Mas ele retira-se, percebe-se que o inimigo, né, que seria essa entidade ou um conhecimento, ele vai sair e a partir disso a erva cresce, frutifica, mas ela também dá os frutos do joio. Então, que é o que todo mundo ser humano tem, né? A gente dá frutos tanto de coisas boas quando a gente dá os nossos frutos maus, né? O nosso inconsciente está cheio de memórias boas, mas cheio de memórias ruins também. E isso dá os seus frutos. Então, o ser humano é composto de trigo e joio. A gente, no nível micro interno, né, a gente pode fazer essa análise. A maioria dos entendimentos traz o joio como uma pessoa, como um mal separado, né, como algo fora de ti. Só que eu aqui vejo algo como dentro da gente. Então, pessoal, eu vou continuar essa análise no próximo vídeo, né, o vídeo 6, porque já está acabando aqui, ó, o meu tempo, né, no screencast, e aí eu vou continuar essa análise e vou recomeçar no próximo vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado e deixar um gostinho aí de quero mais para a gente continuar essa análise muito interessante, muito rico essa parábola de conhecimento sobre a alma humana.